Bora lá! Mais uma aula de revisão para a prova N1. Agora nós vamos tratar sobre Direito Civil 3, contratos. Nessa aula de contratos, iniciamos falando com o conceito de contratos. Contrato é um acordo formado por declarações de vontade contrapostas, mas harmônicas entre si, buscando uma composição unitária de interesses. É formado quando duas ou mais pessoas chamadas partes concordam sobre como devem agir umas com relação às outras, combinando seus interesses, criando, modificando e ou extinguindo obrigações em busca de determinados objetivos. Então, como é que a gente vai entender na prática o conceito de contrato? Nós sempre trazemos um exemplo de uma compra e venda entre duas pessoas. Se eu tenho duas pessoas, A interessado no que B quer vender, B impõe as condições de valor e forma de pagamento. A, ok, concorda com a imposição de B. Há um respeito mútuo entre as partes e um interesse de realização de um contrato de compra e venda. Então, essa vontade é inserida por normas dispositivas através da criação de uma cláusula de algumas cláusulas contratuais para que haja negócio e garantia. Então, quando há a intenção da relação obrigacional, é iniciado um negócio, gera-se o vínculo jurídico obrigacional. E o que é o vínculo jurídico obrigacional? Se eu tenho uma relação contratual entre A e B, se eu tenho interesse de comprar alguma coisa, tá? Tanto A quanto B tem que respeitar as cláusulas contratuais que são vontade das próprias partes, que são preenchidas as cláusulas com normas dispositivas, levando em consideração que essa relação não há a intervenção do poder público, porque trata-se de uma relação interpartes, tá ok? Então, beleza. Eu posso definir contratos de diversas maneiras, desde que eu não avance e não viole a interpretação básica, que é a manifestação de vontade das partes, tá? Então, principais classificações dos contratos, quanto ao direito e dever das partes. Pode ser unilateral ou pode ser bilateral. O contrato, quando é classificado como unilateral, ele é benéfico, né? Aqui nós damos um exemplo de doação, onde uma pessoa doa e entrega uma coisa para outra pessoa sem custo para outra pessoa. Nós podemos falar também que o contrato de comodato é uma espécie de contrato unilateral, porque o comodato ele é o uso de um imóvel sem uma contraprestação. Então, sempre no contrato unilateral, uma parte ganha e a outra cede. Já no contrato bilateral, não. Ele também é chamado de sinalagmático. Tá? O sinalagma significa dizer que duas partes se obrigam em relação à outra. Então, se eu tenho um contrato com duas pessoas, há obrigações, responsabilidades e deveres, uma para com a outra. Ele já entra numa relação contratual sabendo que o contrato é bilateral, oneroso e sinalagmático. E o grande exemplo aqui é um contrato de compra e venda, porque há cláusulas contratuais que se respeitam para o comprador e cláusulas contratuais que se respeitam para o vendedor. Nós temos também mais duas classificações, que é o bilateral imperfeito, aquele contrato unilateral que acaba acidentalmente se tornando bilateral, tá? Então, no decorrer da negociação, existe uma mudança de classificação, e o contrato plurilateral, também chamado de coletivo, aquele em que há o envolvimento de várias pessoas numa transação. Aqui se coloca um exemplo, o seguro de vida. Nós temos também uma classificação quanto ao sacrifício patrimonial das partes. Esse sacrifício patrimonial vai aparecer na relação obrigacional. Se eu tenho um contrato de compra e venda, por exemplo, e uma prestação não é cumprida, e o credor busca judicialmente a cobrança ou a execução dessa prestação que não foi cumprida, num determinado momento processual, o patrimônio do devedor é colocado como garantia e sim pode ser penhorado. Por isso que tem essa classificação de sacrifício patrimonial das partes. Quem causa prejuízo à outra parte ou quem descumpre o contrato coloca automaticamente seu patrimônio à disposição da negociação. Por quê?
se não for pago com a prestação, é pago com o patrimônio. Então, sobre a distribuição de direitos e deveres, podemos classificar os contratos em oneroso e gratuito. Oneroso, o exemplo é compra e venda, tá? E a bilateralidade do contrato é a característica também de ser oneroso. Gratuito é quando apenas uma parte tem a obrigação, a outra não, somente aceita o benefício. Eu dou o exemplo como o contrato de doação, mas também eu posso dar o exemplo do comodato. Então, o contrato gratuito ele pode ser considerado unilateral, tá? O contrato bilateral, ele pode ser considerado um contrato oneroso. Agora, quanto aos riscos que envolvem a prestação, eu posso ter o contrato comutativo, aleatório. O contrato comutativo é aquele contrato no qual as vantagens e as obrigações são certas e determinadas, havendo relativa equivalência entre a prestação e a contraprestação. O exemplo que nós adequamos aqui ao contrato comutativo é a compra e venda. O preço e a coisa são estritamente determinadas. Já o contrato aleatório, não. Eu não tenho situação determinada. Ocorre quando uma ou ambas as partes possuem algum grau de indeterminação, pois dependem de um fato futuro e incerto. A gente pode colocar aí um contrato de compra e venda para sacas de milho, que vai depender também da época do ano, vai depender do tipo de terra onde esse milho vai ser plantado, para saber se pode haver a colheita naquele determinado momento que foi avançado no contrato ou uma certa relação contratual para pasto, para gado. Então, são questões que são ligadas à natureza que pode haver um evento futuro incerto, e aí isso não pode ser determinado, ela é determinável. Então, o contrato aleatório depende de um fato futuro ou incerto. O contrato comutativo não, ele é determinado, ele tem evento já pré-determinado, como, por exemplo, o contrato de compra e venda, o preço e a coisa, tá? Eu cito aqui os artigos 458 e 459 que falam de contratos aleatórios, que é importante vocês lerem e acompanharem enquanto estiverem acompanhando, assistindo esse vídeo. Quanto à previsão legal, típicos e atípicos. O que são contratos típicos? São aqueles previstos nos artigos 481 até 532. Esses contratos, como por exemplo, compra e venda, locação, eles têm previsão legal. E os contratos atípicos são contratos que não estão previstos em lei, mas podem ser celebrados seguindo um princípio geral do Código Civil, como o da dignidade da pessoa humana. A permissão de celebração de contratos atípicos se encontra no artigo 425, que está citado aí abaixo. É lícito às partes estipular contratos atípicos observadas as normas fixadas nesse código. Nós damos exemplo em sala de aula sobre a situação do ágio. A pessoa compra um imóvel junto à Caixa Econômica, não tem condições de pagar, é desempregada, fica desempregada, vende o imóvel que não é dele, passa uma cessão de direito, uma cessão de uso e recebe de entrada aquele valor que ele tinha dado de entrada lá atrás. Então, ele vende o que nós entendemos como ágio. O ágio é um documento de contrato que também se chama de gaveta. A pessoa que não é dona do imóvel vende, mas essa pessoa que vende também tem garantias com relação a esse contrato. É um contrato atípico, porém, eu posso executar ou eu posso cobrar e é permitido, porque está previsto também no artigo 425, né? Não é só porque o artigo 425 fala de contratos atípicos que o ágio está previsto nele. Não, ele permite que haja relação contratual por contratos atípicos. Lógico, o prejudicado pode buscar judicialmente para reaver o seu direito. Quanto à independência do contrato, nós temos o contrato principal, que também é chamado independente, aquele que não possui relação subordinada a outro contrato. Temos o contrato acessório, é aquele que depende do outro contrato para sua validade e efeitos, né, que é, por exemplo, é o contrato de fiança. Nele, uma pessoa garante satisfazer a obrigação da outra, caso ela não cumpra. E os contratos coligados são contratos que, apesar de independentes, têm efeito com alguma relação entre si. Exemplo de penhor, hipoteca ou fiança. A fiança aparece aqui também porque nós temos um contrato coligado quando trata-se de fiança, né? Ele é independente da relação contratual entre o devedor e o credor.
Quanto ao momento da execução do contrato, nós temos instantâneo, execução diferida e execução continuada. Essas três modalidades, trata-se de: o espontâneo é o aperfeiçoamento e o cumprimento são feitos imediatamente, tá? É uma compra e venda à vista, eu pago e recebo, eu pago e recebo o celular. A execução diferida, o aperfeiçoamento e o cumprimento ocorrem em data futura. Eu faço uma negociação para uma data futura. A execução continuada é aquela que tem de forma sucessiva ou periódica ao longo do período do tempo. Eu compro um veículo financiado em 48 prestações. Eu tenho um longo período de tempo para pagamento. Isso significa execução continuada. Quanto à pessoalidade, quando eu tenho um contrato pessoal, ele é chamado de personalíssimo. E esse contrato pessoal, que é chamado personalíssimo, ele é insubstituível, ele é infundível, tá? Ou seja, eu contrato uma pessoa por sua qualificação técnica e sua qualificação profissional. Eu não quero que substitua a execução do serviço por outra pessoa. Agora, quando eu tenho um contrato impessoal, é um contrato que não importa quem seja contratado. Eu fecho o contrato com algum eletricista, por exemplo, e ele manda outro, desde que satisfaça a minha pretensão. Isso quer dizer que é um contrato impessoal. Princípios contratuais no Código Civil, né? Nós temos aí todos os princípios constitucionais. Nós podemos dizer que o Código Civil e o Direito Processual Civil, que é o CPC, podem trazer princípios constitucionais. O direito civil e o direito processual civil, seus princípios são constitucionalizados, então há uma interação entre a Constituição e o Código Civil, a Constituição e o Código de Processo Civil, tá? Então eu trago aqui para a gente ler o princípio da onerosidade excessiva, tá? Afirma que se durante o cumprimento de um contrato a prestação para uma das partes se torna muito difícil a ser cumprida, enquanto a outra consegue vantagem excessiva, aquela poderá pedir extinção do contrato, como consta no Código Civil. Então, caso no decorrer dos pagamentos, esses pagamentos se tornem excessivos para uma das partes, essa parte prejudicada poderá ajuizar uma ação, inicialmente por até requerer a parte contrária a resilição do contrato, em razão da onerosidade excessiva, né? Se inicia o pagamento de prestações de R$ 1.000, daqui a 3 meses passa para 1.500, daqui a 6 meses passa para 2.500, daqui a 12 meses passa para 3.500, e aí assim o devedor não consegue pagar, se comprova então uma onerosidade excessiva. E isso pode ser causa para rescindir o contrato, tá? Isso tem que ser identificado. Depois vocês leem o artigo 478, 479, e nós já falamos também sobre isso na sala de aula. Repetindo, nós estamos fazendo uma revisão para uma avaliação, que é a primeira avaliação. Nós estamos com os tópicos que vocês precisam estudar e essa gravação é apenas um reforço, onde vocês podem avançar, retroceder, e óbvio que vocês tendo o meu contato, vocês podem mandar mensagem para a gente debater sobre a matéria. Princípio da função social do contrato. Como nós estudamos lá em Civil 4, função social da posse, e vamos estudar a função social da propriedade, no Civil 3 nós temos a função social do contrato. E a definição o princípio da função social do contrato é o de ordem pública, ou seja, visa a proteção da sociedade como um todo, combatendo desequilíbrios e promovendo direitos fundamentais. Porém, não possui caracterização específica, cabendo ao intérprete entender a situação do caso concreto. O Código Civil possui algumas previsões, né, que retratam essa função social. Então, há uma importância numa relação contratual de função social em prol da coletividade. Lógico que isso vai depender muito do caso concreto. E aqui eu cito alguns dispositivos legais que também recomendo que os senhores e as senhoras leiam quando estiverem estudando. Falamos agora aqui sobre o princípio do equilíbrio contratual. O princípio do equilíbrio contratual prevê que as prestações e as contraprestações assumidas pelas partes no contrato devem ser proporcionais entre si. Portanto, pode haver mitigação do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Basicamente, existem duas vertentes neste princípio. Nós temos a vertente subjetiva, que defende a ideia de uma igualdade real,
E nós temos a vertente objetiva, que defende a ideia de que os direitos e as obrigações que as partes assumem são iguais. Então, nós podemos observar aí duas situações que tratam o princípio do equilíbrio contratual. A primeira que é a subjetiva, repetindo, e a segunda que é a objetiva. Há uma situação de defesa, né? A defesa de uma ideia. A igualdade real e os direitos e as obrigações que as partes assumem são iguais. Então, se eu falo de direitos e obrigações, eu tenho relação contratual. Isso é objetiva. Agora, se eu tenho igualdade real na cabeça dessas pessoas que estão envolvidas nessa relação, eu tenho igualdade real, tenho a satisfação do meu desejo, tenho na minha cabeça que eu estou praticando ato lícito e ato típico, porém, é uma ideia de igualdade real. Eu não estou falando que seja a ideia real, a igualdade real. Até porque eu posso ter nesse equilíbrio contratual de princípio subjetivo algo que, pela ignorância, pelos costumes, sejam atípicos, que possam causar a nulidade do ato. Então, isso começa a tornar esse princípio do equilíbrio contratual, de fato, real, né? De fato, que se busca a garantia das partes que lá estão envolvidas. Nós podemos lembrar também dessa questão do princípio da subjetivo, né? Do equilíbrio contratual subjetivo, sobre as questões psíquicas, como nós acabamos de falar. E a objetiva sempre prevista em contrato. Sempre que há obrigações e responsabilidades e direito, eu tenho um princípio de equilíbrio contratual objetivo, ou a boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva está previsto no contrato. Tá? Ele está previsto no contrato porque eu busco que, através de obrigações e responsabilidades, eu tenho que buscar o judiciário para a aplicação da norma legal caso haja um inadimplemento. Então, o princípio da boa-fé objetiva é aquele que está presente no contrato entre as partes, na responsabilidade obrigacional, na relação obrigacional, no vínculo jurídico, no negócio jurídico entre partes. Aí sim, eu tendo um contrato, eu tenho uma boa-fé objetiva. Tá, galerinha? A gente está caminhando já para o final, conseguindo chegar aí a 20 minutos. É o tempo ideal dessa revisão, passando os pontos importantes para a nossa avaliação, esperando aqui o querido professor de vocês, que vocês se deem muito bem nessa prova e sempre me colocando à disposição para poder puxar vocês pela mão e ajudar a atingir o sonho e o objetivo que vocês têm cursando essa faculdade de Direito, tá? Para fechar, caminhando para o final, princípio da boa-fé subjetiva, eu coloco que não é um princípio contratual por tratar-se de vontade psíquica, onde a pessoa pratica o ato de boa-fé, sendo que o ato pode ser nulo ou anulável por contrariar norma legal. Nós até conversamos sobre os costumes dos ciganos, né? Se não me falha a memória, e também, se eu não me engano, ao que parece, essa cultura permite a relação entre familiares, de casamento, né? Relacionamento, que para eles isso é super normal, mas o nosso ordenamento jurídico não aceita casamento de entes familiares, principalmente de primeiro grau. Mas parece que lá eles conseguem não, eles praticam, né? Pela questão cultural. Então, essa questão cultural não quer dizer que ela seja ilegal. Apenas não há uma previsão legal no nosso Código Civil. Tá? Então, por essa razão, é atípico e pode ser anulado esse evento de casamento, tá? Essa cerimônia de casamento. Então, a boa-fé subjetiva está ligada a questões de cultura, está ligada a questões de ignorância, tá? Tá ligada a essas questões de desejo dessas pessoas com ideia de que estão fazendo certo, mas que, na realidade, praticam um ato nulo ou anulável. E aí, encerrando por aqui, acredito que eu tenha explorado bem o tema em sala de aula, acredito também que eu tenha explorado o tema aqui nessa gravação. Me coloco aí à disposição de todos vocês para esclarecimento de dúvida, responder mensagens, como alguns alunos conversam comigo pelo WhatsApp, tá bom? Peço que vocês passem esse final de semana aí com tranquilidade, estudando, né? E a semana também, bem dizer, estudando, prestando muita atenção
não só na minha matéria, mas na matéria dos demais professores, porque é muito importante vocês realizarem uma boa prova para que, para vocês e para a satisfação do próprio ego, de que houve uma vitória através do esforço, da dedicação, de trabalhar o dia todo, de cuidar da família e de conseguir tempo para estudar. Então, o reconhecimento da nota da prova, ela vale como uma sinalização de que vocês estão sendo vitoriosos a cada momento. Tá? Então, eu agradeço aí o tempo de vocês, espero que tenha ajudado com essa aula de revisão, para que vocês fiquem mais tranquilos no momento do estudo, tá ok? Um abraço e até a próxima.